Galerinha do 7º ano, olha só, a gente terminou o capítulo 5 do módulo 1, correto? A gente terminou. Agora, nós vamos para o módulo 2 e o nosso capítulo é o capítulo 6, que é sobre números racionais. Só que essa primeira parte é somente uma revisão de fração. Então, esse conteúdo que a gente vai ver, essa primeira parte, é somente sobre frações, correto? No decorrer das outras aulas, a gente vai fazer falar um pouquinho, introduzir mais a respeito, conhecer mais a respeito dos números racionais, ok? Então, vamos lá. Então, a ideia de fração, nas notícias antigas a respeito de frações, diz que no Egito Antigo, as terras que margeavam o rio Nilo, elas eram divididas entre grupos, entre familiares, troca de pagamentos, de tributos ao Estado. Então, como o rio Nilo sofria inundações periódicas, as terras tinham que ser sempre medidas e remarcadas, já que o tributo era pago proporcionalmente à área a ser cultivada, correto? Então, vamos lá. Para que servem as frações? Os números fracionários surgiram da necessidade de representar medidas, não ter uma quantidade de unidades, isto é, necessidade de repartir uma determinada medida. Então, os egípcios, a gente já viu no filme, os egípcios, eles usavam as frações sempre de numerador 1, né? Eles usavam para representá-las, como está no exemplo. Então, nós temos, conhecendo as frações, nós temos aqui umas formas de recortar o papel, né, em tamanhos de 30 de comprimento e 5 de largura e fazer dobraduras, obtendo partes iguais, fazendo a medida para obter partes iguais. É uma forma da gente trabalhar com frações. No caso da parte obtida, representa a metade de um meio da tira, ou seja, essa tira ela foi dividida ao meio. Então, usando esses recortes para recortar os tamanhos, nós podemos também dividi-los em quantidades, o mesmo tamanho, em quantidades de terça parte, tá? Ou seja, dividir em 3 partes. E daí, a gente pode pegar essas partes iguais, né? E tirar 2 partes dela. Daí nós temos 2 terços, ó. Temos 2 partes, como a gente tá vendo aqui, 1 terço mais 1 terço. Então, nós temos 2 terços, que são 2 partes de 1 terço. Então, dessa forma, são exemplos que a gente pode trabalhar com frações, correto? Nós temos também a questão do relógio. O relógio também, se a gente observar, ele é dividido em partes, 12 partes, não é isso? E se a gente imaginar o ângulo, né? Nós podemos dividir o relógio em 4 partes de 15, né? Dá para dividir também. Então, nós temos aqui, ó, exemplos, aqui ao meio-dia, como é que o ponteiro fica, né? Nós temos aqui também a marca do relógio meio-dia e 15, os ponteiros, a abertura. E esse relógio aqui está marcando meio-dia e meia, ó, 12h30, correto? Então, nós temos aqui um exemplo de numerador e denominador, que são os termos de uma fração. Olha só, nós temos aqui 2 terços, onde o 2 é o numerador e o 3 representa o denominador. Então, o número que fica em cima, ele é chamado de numerador, e o número que fica embaixo, ele é chamado de denominador, certo?
certo? O denominador, ele indica quantas partes iguais a uma unidade foi dividido, o número que fica embaixo, o denominador. Já o numerador, ele indica quantas dessas partes foram consideradas. Então, vamos a um exemplo. Nós temos uma pizza, tá? Nas pizzarias, né? Nós sabemos que as pizzas são divididas em 8 pedaços aqui no caso desse exemplo. E aí Antônio e sua namorada pediram uma pizza, mas não conseguiram comê-lo inteiro. Então vamos ver quantos pedaços sobraram. Olha só. Então lá no exemplo, né, nós vimos que foi dividido em 8 partes a pizza e se você observar, sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços sobraram, correto? Se sobrou 6 pedaços, eram 8 pedaços, dá para ver que eles comeram 2 pedaços do total de 8, ou seja, 2/8 da pizza, os dois comeram. Tá? Então, a pizza, ela é um exemplo do dia a dia ao qual a gente usa frações, porque ela é dividida em pedaços iguais. Então, é um bom exemplo do dia a dia para que a gente possa trabalhar a fração. Vamos agora para a leitura de frações. Então, vamos lá. Vejamos como são lidas ou escritas algumas frações. Aqui nós temos um meio, tá? 1/2. A gente lê 1/2. Aqui nós temos 2/3. A gente lê 2/3. Aqui é 1/4. Não apareceu aqui o denominador, é 4. Então, 1/4. Então, nós temos essas leituras que são mais importantes, assim, diferenciadas, que no caso é 1/2, 2/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 e 1/10. Olha só como são. Agora, os números que são maiores que 10, a gente lê o número normal e no final a gente põe a palavra avos. Nesse exemplo aqui nós temos 2/15, correto? Então, 2/15. Então, a gente vai ler 2/15 porque é maior que 10. 1/100, que não apareceu o denominador, mas é 100. Então, a essas frações decimais, 1/10, 1/100, 1/1000, a gente fala como se fossem números ordinais. Os demais, acima do 10, a gente põe na frente o nome avos, que é no caso dos valores maiores que 10. Daí a gente, e que não são frações decimais. Daí a gente chama avos, correto? Olha só, agora nós vamos para frações e seus significados. Vamos ver o significado de cada um. Aqui nós temos fração como relação entre parte e todo. Então eu vou dar um exemplozinho para ficar mais fácil de entender. Vamos imaginar que aqui a gente tem uma barra de chocolate. Essa barra de chocolate, ela foi dividida, ela já vem dividida em 4 partes. Então, essas 4 partes que formam o chocolate é o todo. Daí, eu comi 3 pedaços dessa barra de chocolate. Ou seja, eu comi 3 partes do todo, ao qual o todo representa as 4 partes juntas. Então, 3 partes do todo. 3 partes do todo. Então, vamos lá agora para outro significado que nos remete à fração. Fração como quociente. O quociente, o que é quociente? Quociente vem de uma divisão, né? Ela remete a uma divisão. Daí nós temos a mesma fração em forma de divisão, porque toda fração indica uma divisão. No caso, o quociente é o resultado de uma divisão. Então, a fração ela pode ser representada na forma de divisão dessa forma ou
dessa forma. Esse tracinho aqui, ele representa uma divisão. É como se eu estivesse dividindo 3 por 4, correto? Então, a fração, ela nos remete também o resultado de uma divisão, quociente. Outro significado de uma fração é a fração como razão. E a razão, na verdade, é uma razão entre duas grandezas, tá? Daí eu vou dar um exemplo aqui, é uma divisão também em forma de fração, também, ou na forma normal, como a gente viu lá. Daí eu vou dar essas duas grandezas, um exemplo de duas grandezas. Vamos imaginar que a gente está no posto de gasolina, correto? E nesse posto de gasolina, a gente observa o seguinte, que a cada 5 carros que abastecem de etanol, 2 carros são abastecidos de gasolina. Então, isso chama fração como razão, ou seja, a razão entre duas grandezas. A cada 5 carros que abastecem com etanol, a grandeza etanol, combustível, 2 carros eram abastecidos com gasolina. Daí nos remete a uma fração, ao qual o significado é fração como razão, razão entre duas grandezas, etanol e gasolina, correto? Temos também um outro significado para a fração, que é fração de uma quantidade. Essa fração de uma quantidade, vou dar o exemplo seguinte. Vamos imaginar que a gente está na pizzaria. Daí a gente pede uma pizza grande. E essa pizza grande, ela veio dividida em 8 pedaços. E aí eu digo o seguinte, eu quero comer 1/4 dos 8 pedaços da pizza. Vamos ver como é, o que corresponde 1/4 de 8 pedaços, que é a quantidade que eu vou comer. Então, vamos imaginar. Esse de em matemática, ele representa uma multiplicação. Daí, então, nós vamos fazer o seguinte cálculo. Vai ficar 1/4 vezes 8. Ou seja, eu vou fazer uma multiplicação, onde eu vou ter 1 vezes 8, que é 8, sobre 4. O que eu disse anteriormente? A razão de quociente nos remete a uma divisão. Portanto, 8 dividido por 4, nós vamos ter 2. Então, se eu dividir a pizza em 8 pedaços, eu quero comer 1/4 desses 8, eu vou comer exatamente 2 pedaços dessa pizza, ok? Então, a aula da tia Claudineia não seria a aula da tia Claudineia se no final não tivesse um jogo, tá? Então, a tia Claudineia trouxe um jogo nesse período de quarentena para vocês fazerem em casa e brincar com o irmão, com o pai, ok? Então, é o seguinte, vocês vão precisar de 2 caixas, tá? Numa caixa, vocês vão numerar de 1 a 6. Na outra caixa, você vai fazer um tracinho e embaixo do tracinho você vai começar a partir do 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Esse dado aqui vai representar o todo, ou seja, a quantidade de partes que foi dividida. Esse segundo dado vai representar a parte, ou seja, a parte desse todo, a parte que você vai precisar desse todo. Então, esse joguinho é chamado Corrida das Frações, onde vocês vão precisar de um carro, de 2 carros ou 3, dependendo do número de participante. E a regra é o seguinte, você vai ou delimita o tamanho da corrida, da pista, ou você delimita a questão das jogadas, tá? Daí a tia vai explicar direitinho como é que faz. Então, continuando, como eu já falei, nós vamos precisar do carrinho, 1, 2, 3, ou a quantidade que é a quantidade de jogadores. Daí vocês vão escolher em delimitar a pista em até um determinado ponto ou delimitar a quantidade de jogadas. E aqui nós temos os papéis que são divididos 1, 2, 3, 4, 5. Aliás, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó, dividir em 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Correto? E aí é o seguinte, ó. Eu vou jogar o dado.
esse dado aqui indica o todo. E esse dado aqui é a parte do todo. Então, vamos imaginar que tenha caído 3 e a parte do todo 2. Duas partes do todo que é 3. Então, nós vamos pegar esse papelzinho, ó, que tem 3 partes. Aqui o todo é 3, foi dividido em 3. Mas nós vamos utilizar só 2 partes dessas 3. Então, vamos lá, ó, 1, 2. Então, o carrinho vai andar até aqui, a segunda parte. Pronto. Então, para ele, a corrida foi até aqui. Vamos imaginar que o outro jogador, ele tenha tirado, vamos supor que ele tenha tirado 5 das 2 partes, correto? Então, são 2 partes. Aliás, ao todo foi dividido em 2 e ele tirou 5 dessas 2. Então, nós vamos usar esse papel aqui, ó, que foi dividido em 2 partes. Pronto, mas como o todo é 2, ele tirou 5 partes das 2, ele vai andar o seguinte, ó. 2 partes com mais 2 partes dá 4, correto? Falta uma parte. Então, ele irá andar mais uma parte, tá? Daí formou 2 e 2, 4, com mais 1, 5. Então, esse carrinho, ele parou aqui, imaginando que é o segundo jogador. Então, o que que acontece? Ganha o jogo, se você delimitar a jogada, quem for mais distante, ou se você delimitar a pista, quem passar ao determinado local que você delimitou, ok? Então, façam a brincadeira em casa, brinquem, passem essa quarentena brincando e aprendendo, ok? Olha aí, galerinha, a atividade do livro, as páginas 6 e 7 e as atividades, das atividades suplementares. Eu vou querer a página 34, os itens 1, 2 e 3, ok? Façam a atividade.